seja Deus. Os amigos de casa, Deus os abençoe grandemente. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, sou pastor da Igreja da Graça de Deus. E aqui na nossa sede regional em São José dos Campos, nós temos visto Deus fazer maravilhas. E eu creio que Ele vai fazer na sua vida também, tá bom? Nós estamos gravando aqui hoje, pessoal, a nossa reunião das 10 horas da manhã de domingo. Domingo nós dizemos que é o dia do Senhor, o dia dos filhos de Deus. Se você ainda não é um filho de Deus, saiba que não é difícil se tornar um filho de Deus. O apóstolo João escreveu, João capítulo 1, versículo 11, ele diz que o Senhor Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. No momento que você crê em Jesus como seu Salvador, você entrega a vida a Ele, você se torna um filho de Deus. Receba Jesus hoje para que você possa experimentar, como nós estávamos louvando agora há pouco, a alegria completa. Deus tem muita alegria para você, tá bom? Fica conosco, Deus vai te abençoar, graças a Deus. E os irmãos estão na fé, pessoal? Nós estamos fazendo aqui no domingo, hoje é o terceiro para nós estamos falando da transformação. Lá em João no capítulo 2, abre lá por favor a sua Bíblia. Nós temos aqui o relato daquele que muita gente fala que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Baseado aqui no versículo 11, né, João capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz assim, João 2,11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por causa desse versículo, muita gente diz que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Porque está escrito ali que ele principiou assim os seus sinais. Só que o segmento do texto diz que ele principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então alguns vão dizer que lá ele fez outros milagres e aquele foi o primeiro. Bom, a questão é a seguinte, ali Jesus começou, ele principiou uma grande obra. Eu creio que ele está mudando algo, está transformando algo na sua vida. E através dessa transformação, uma grande obra vai começar. Quem crê, diga amém. Então nós estamos pegando aqui o relato da transformação e nós estamos vendo detalhes aqui que nós podemos aprender para a gente crescer. Voltando no versículo 1, a Bíblia vai dizer, capítulo 2, verso 1, vai acompanhando comigo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. 4. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada. A nossa mensagem de hoje vai estar nesse versículo aqui, no versículo 4. Amém? Só para os irmãos não perderem o resto do entendimento, se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai dizer que Maria fala para os servos, olha, está vendo aquele ali, meu filho? Façam tudo o que ele mandar, tudo o que ele disser. E Jesus manda que eles encham 6 talhas de pedra que estavam ali para a purificação dos judeus. A nossa Bíblia, a edição revista e corrigida, você vai ver aquela letrinha ali, ARC, significa Almeida Revista e Corrigida. É a Bíblia que normalmente a gente usa para pregar. Ela vai dizer que em cada uma daquelas talhas cabiam 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida que a gente não usa mais. Mas se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, vai dizer que cabiam entre 80 e 120 litros. Então uma metreta era 40 litros. A média de 80 a 120 é 100. E como eram 6, mais ou menos 600 litros de água cabiam ali. E Jesus mandou encher até em cima. Deve ter dado um trabalho, levado algum tempo. Talvez alguém ficou ali esperando, cansou de esperar, mas esse povo vem e fica enchendo água, porque hoje em dia é fácil, irmão. Você tem água encanada em casa, você pega, liga uma torneira ali, põe uma mangueira, você enche rapidinho. Só que no tempo que a Bíblia foi escrita, não existia água encanada. As pessoas tinham um poço na cidade. Imagina que você mora aqui e o poço fica lá do outro lado do centro da cidade. Você tem que ir lá buscar água para beber. As pessoas iam, pegavam o vaso, botavam no ombro, imagina, vai, enche, derrama. Com certeza, irmão, até encher de 600 litros de água ali, pode ter certeza, foi serviço de algumas horas. Alguém deve ter cansado de esperar, foi embora. Sempre tem alguém que não fica para o final da festa, que pena. Porque sempre no final o Senhor está preparando algo melhor. A Bíblia diz que quem ficou provou o melhor vinho de todos. Porque quando já estava cheio, Jesus mandou levar o mestre-sala.
Quando ele provou, ele chamou o noivo e ele disse: olha, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas você até agora guardou o melhor vinho. Deus está guardando algo para você. Fica firme nessa mensagem, amém? Nas próximas semanas nós vamos falar desses detalhes que eu comentei hoje. Mas eu disse para você que no versículo 4, Jesus ele dá uma resposta meio dura para Maria. A gente falou semana passada sobre sinceridade. Maria procura Jesus e ela diz: eles não têm vinho, acabou o vinho. Irmão, nunca esconda a verdade de Jesus, mesmo porque ele sabe quem você é de verdade. O versículo 1, olha que interessante, eu falei isso semana passada para os irmãos. O versículo 1 começa dizendo assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. A palavra ao terceiro dia significa depois de 3. Então significa que 3 dias antes aconteceu alguma coisa. O que aconteceu 3 dias antes? Se você voltar no capítulo 1, você vai ver que 3 dias antes, Jesus conheceu um rapaz chamado Natanael. Amém? Ele foi lá na cidade onde ele morava, em Betsaida, que era uma cidade grande. E Jesus havia crescido numa cidadezinha pequenininha chamada Nazaré. Quando o amigo do Natanael chega para ele e fala: olha, nós encontramos o Messias, ele é Jesus de Nazaré. O Natanael falou: mas Nazaré? Dá para vir alguma coisa boa de lá? E quando eles se aproximaram de Jesus, o mestre olha para ele e fala: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O Natanael, que não era desse de aceitar bajulação, tapinha nas costas, ele fala: mas de onde você me conhece para dizer quem eu sou? E Jesus fala: antes que fossem te chamar, eu vi você debaixo da figueira. E eu expliquei para a igreja. Muito provavelmente, irmão, o Natanael devia ser aquele rapaz de oração que vai para os montes buscar Deus, orar, amém? E ele, irmãos, com certeza foi para um lugar sozinho, onde não tinha ninguém, viu uma figueira, foi para debaixo da figueira, deve ter olhado de um lado, olhado para o outro, não tem ninguém me vendo. Deus, estou só eu e o Senhor aqui. Ninguém está me vendo, só o Senhor, amém? E Jesus fala para ele: eu te vi debaixo da figueira. Irmão, Jesus sabe quem você é. Ele vê você quando ninguém vê, amém? E não adianta eu aparentar algo se eu não sou aquilo. Semana passada eu falei para vocês de Apocalipse capítulo 3, versículo 1. O Senhor Jesus ele fala: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê? Morto. Tem gente que ela tem uma aparência de que está viva, mas na verdade está morta. O vinho acabou a alegria, acabou a unção. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a pessoa consegue até manter bem uma aparência. Se você voltar no capítulo 2, Apocalipse 2:1, está escrito, ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: isto diz o que tem na sua destra, na mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só, versículo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Para aqui, para nesse versículo, não vai para o 4 não, olha para mim. Se eu lesse para você até o versículo 3, aparentemente eu estaria mostrando para você uma igreja o quê? Perfeita. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que não aceita o que é errado, que sofreu, mas perseverou, amém? Se você estivesse procurando uma igreja para congregar, puxa pastor, eu não estou congregando em lugar nenhum, preciso de uma igreja para congregar, e eu te apresento essa igreja, uma igreja que trabalha, que não aceita o que é errado, que suporta as lutas, que continua fiel a Deus, você diria: pastor, então essa é a minha igreja, essa é a igreja que eu quero congregar. Só que olha o versículo 4, tenho porém contra ti, o quê? Que deixaste o teu primeiro amor. É como se eu dissesse, é como se eu estivesse falando: só que você não me ama como amava antes, não me ama mais. Isso acontece, irmão, falei semana passada do casamento. Quando os 2 jovens se conhecem, se casam, eles estão naquele primeiro amor, é uma paixão, né? A vontade de estar junto, não é desse jeito? Só que passam os anos, se eles não tomarem cuidado, o casamento vira o quê? Profissão.
ele cumpre com os deveres dele, ela cumpre com os deveres dela, não falta nada em casa, casa limpa, bem cuidada, amém? E você olha e você fala, puxa, que casal perfeito. Só que às vezes no final do dia, quando é o momento da intimidade, quando é só ele e ela, não existe intimidade. Às vezes eles nem dormem mais no mesmo quarto. É apenas uma fachada, uma aparência. Jesus te vê debaixo da figueira, ele sabe quem você é. E se você, meu irmão, não tem mais vinho, pastor, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu sou uma pessoa religiosa, eu venho para a igreja para cumprir um compromisso, mas eu não sou mais um homem de Deus. Você tem que ir a Jesus e falar a verdade. Agora, aprenda uma coisa. Quando você falar a verdade, buscar de Jesus, buscar a Cristo e falar a verdade, Ele também vai falar para você a verdade. Amém? E a verdade que Jesus fala, irmão, ela nem sempre vai ser no primeiro momento agradável de se ouvir. A Bíblia diz que a repreensão no primeiro momento ela não é agradável, mas depois ela produz frutos de vida. E é o que vai acontecer. Naquele momento que você vai a Jesus, Senhor, eu tô assim, eu estou todo errado, eu estou todo torto, eu estou em pecado, eu estou longe do Senhor. A palavra que você vai receber naquele momento talvez é um puxão de orelha. E tem gente, irmão, que nessa hora perde a bênção. Porque ela acha que aquela palavra é para matar. Não, a palavra de Deus sempre é uma palavra de vida. João capítulo 6, eu estava falando na outra reunião, rapidinho, só trazendo aqui para você. João 6, Jesus fez aquele grande milagre. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Amém? Quando o povo quis coroar Jesus como rei, a Bíblia diz que ele foi embora. Não ficou ali não, ele foi para outro lugar. Só que as pessoas foram atrás de Jesus e chegaram no lugar onde ele estava, até antes dele. E eles olharam e falaram, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus disse, vocês não me procuraram porque vocês querem Deus, não, vocês querem pão. Eu multipliquei o pão, vocês querem que eu multiplique de novo. E aí Jesus começa a falar com eles daquela situação deles, e por fim Jesus fala, vocês querem comer uma coisa? Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quando Jesus diz que quem não come a carne dele, não bebe o sangue dele, não tem a vida eterna, e aquele povo ouviu aquilo, eles não entenderam e não aceitaram. No versículo 60, se puder colocar ali para mim, João 6,60, a Bíblia diz que eles falaram assim, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Em outras palavras, que palavra dura? Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Aquele povo não só não gostou, como muitos deram as costas para Jesus e foram embora. No versículo 66, a Bíblia diz assim, João 6,66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Até hoje, irmão, tem gente que faz isso. Quando ouve a mensagem da verdade, tem gente que dá as costas. Eu não vou mais ficar nessa igreja, eu não sou obrigado a ouvir isso. E a pessoa não entendeu que, infelizmente, aquela palavra que Jesus está dando é uma palavra de vida. Ali nós estamos no versículo 66. Pula 2 versículos para frente, versículo 68. Olha só, o 67. João 6,67. Jesus olha para os discípulos e ele fala assim, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus olha para os 12 e fala, vocês querem ir embora também? E no 68, Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Volta no versículo 63, João 6,63. Olha só, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Continua, as palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e o quê? E vida. Aquela mensagem que aquele povo não aceitou, deu as costas e foi embora, Jesus estava dizendo, são palavras de vida. E Pedro entendeu e ele disse, as palavras que o Senhor fala são palavras de vida eterna. Aceite a repreensão de Jesus. Aceita aquele puxão de orelha, aquilo ali vai te trazer vida. Diga amém. Tem pessoas que não aceitam. E aí sabe o que elas fazem? Elas acabam se metendo onde não deviam. Aí vem a mensagem de hoje que eu quero dar para você rapidinho. Naquela palavra que Jesus fala para Maria, ele fala 2 coisas. Capítulo 2, versículo 4. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada? Tem coisa, irmão, que não é problema seu. O que isso significa? Tem coisa que não é para você se meter. Tem coisa que é para você se afastar, não é assunto seu.
Falando sério. A Bíblia fala lá em Provérbios que a pessoa que se mete em assunto alheio é igual alguém que está querendo pegar um cachorro pelas orelhas, vai arrumar confusão. E tem gente, irmão, que ela entra em ministério que não é dela, ela quer entrar em família que não é dela. Deus não destrói uma família para começar outra, irmão. Não destrói, irmão. Ah, pastor, aquela mulher lá, ela tá separando do marido, então vou ficar com ela. Não se mete nisso não, é assunto alheio. Às vezes ela tem um marido que está na igreja orando de joelhos: Senhor, restaura o meu casamento. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Mesma coisa. Ah, pastor, mas ele já está separando da mulher. Às vezes a mulher dele é uma crente que está lá: Senhor, restaura a minha família. Você vai ser inimiga de Deus, porque Deus está a favor da esposa. Não se meta em assunto alheio. O povo de Israel, irmão, Deus abriu um caminho para eles no meio do mar. Amém? E eles passaram e foram salvos. Diga amém. O que aconteceu quando os egípcios entraram pelo mesmo caminho? Morreram, porque aquele caminho Deus não abriu para eles. A porta que Deus abriu para você, vai com fé. Você vai ser abençoado. Ah, pastor, mas é uma portinha, eu não quero essa, eu quero a outra. Irmão, seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. E eu mostrei, irmão, no culto anterior, gente que foi se meter em coisa que não devia. Teve um rei de Israel, o rei Uzias, que era um homem tão abençoado, tão grande, e ele quis entrar no templo para queimar incenso. Aquilo não era para ele, era para os sacerdotes. Ficou leproso. O que tem de gente ficando leprosa porque está se metendo em ministério que não é a dela, abrindo igreja que Deus não mandou abrir. Amém, irmão? Entregando o recado para os outros que Deus nunca mandou entregar. Deus está mandando dizer, Deus não mandou nada. Está se metendo em assunto que não é o dele, vai ficar leproso. Teve um rei de Israel, olha que judiação, o rei Josias, era um homem de Deus, irmão. Sabe, um jovem abençoado. Ele celebrou uma Páscoa em Israel como há anos não se celebrava. O povo amava o rei Josias. Só que daí, o faraó Neco lá do Egito passou por aquela região. Ele estava indo por uma guerra contra outro povo, e o Josias foi lá se meter com ele. O rei Josias reuniu o exército e foi lá, e o faraó falou: ô Josias, não tô brigando contigo não, eu estou indo guerrear lá contra o povo de Carquemes, lá é outra coisa, Deus me mandou ir lutar com aquele povo, com você eu não tenho problema, volta para tua casa. O rei Josias devia falar: bom, se o negócio dele é com Deus, então deixa eu voltar para minha casa, quietinho, vou ter paz. Não, irmão, insistiu naquela guerra, inclusive se disfarçou para ir lutar. A única pessoa que morreu naquela guerra foi ele. Os flecheiros mandaram a flecha que era para acertar um estranho, acertaram um rei. Ele voltou ferido para Jerusalém e morreu em Jerusalém. E durante dias e dias os cantores escreveram músicas de lamentação. Imagina a letra: oh, nosso pobre jovem rei, tão abençoado, morreu tão novo. O que tem de gente morrendo antes do tempo, irmão? Porque está se metendo em assunto que não é o dele. Fica naquilo que Deus tem para você. Tá bom? Agora essa é a primeira coisa. Jesus falou para ela duas, versículo 4. Disse Jesus, João 2,4. Mulher, que tenho eu contigo. Ou seja, não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Segunda coisa, ainda não é chegada a minha hora. Olha para o irmão e fala assim: aprenda. Fala para o irmão, fala: aprenda a entender quando é a sua hora, quando é o seu tempo. Irmão, se tinha uma coisa, olha para mim, se tinha uma coisa que Jesus sabia, era sobre o tempo de Deus para ele. Tem coisa, irmão, que você vai ter e vai ser lindo, mas para você chegar lá, primeiro você vai ter que plantar. Tem gente que está querendo colher o que ela não plantou, está querendo viver algo que ela ainda não se preparou para ter, e aí ela se apressa. Tudo, meu irmão, que é antes do tempo não vai ser bênção. Entenda qual é o momento que você está agora e seja fiel naquele momento. Olha o Senhor Jesus nos dando exemplo. Mateus capítulo 4, vamos lá, Mateus capítulo 3, perdão. Mateus capítulo 3, vamos rapidinho. Capítulo 3. Glória a Deus. Tem coisa boa aqui para você, irmão. Mateus 3, quem achou, diga amém. Vamos lá no versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Eu sempre prego essa mensagem aqui, eu gosto dela. João Batista batizava pecadores.
O povo vinha ao encontro dele, e João era aquele pregador que não media as palavras, não. O povo estava vindo e ele gritava: raça de víboras! Quem disse para vocês que vocês vão escapar da ira futura? Mostrem frutos dignos de arrependimento. Irmão, ele era desse jeito, ele não media não. Quando o rei Herodes passava lá, não sei se você sabe que o Herodes, ele vivia com uma mulher chamada Herodias, que não era mulher dele, era mulher do irmão dele. A Herodias era casada com Filipe, irmão de Herodes. O Herodes foi lá, pegou a cunhada para ele, e vivia como se fosse esposa dele. Quando João Batista via Herodes passando, ele gritava: Herodes! Esse João Batista era da hora, né, irmão? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Imagina a cara do Herodes e da Herodias. Ele não media, irmão. As pessoas que ele batizava, a Bíblia diz que elas tinham que entrar no Jordão e confessar publicamente os seus pecados. Imagina se você seria batizado por João. Você entra lá na água, fala aí, pecador, o que você fez? Como assim? Confessa seu pecado aí. Eu roubei. Que você fez? Todo mundo tem que ouvir. É ladrão, gente. Confessa aí. Roubei. Roubou o quê? Quando a pessoa confessava, aí ele batizava a pessoa. Assim era o ministério de João Batista. Pergunta aí para o irmão: você congregaria na igreja dele? Né, irmão? Só que um dia, irmão, olha para mim. Um dia João Batista está lá, irmão, na fila, batizando os pecadores. Quando ele olha lá no final da fila, ele vê o próprio Deus vindo encontrar ele. Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo encarnado vindo. Quando Jesus para na frente dele, ele fala: hoje nós vamos inverter aqui, hoje é você que vai me batizar. Eu careço, eu preciso que o Senhor me batize. Era Deus na frente dele. Irmão, e Jesus, com certeza, era maior do que João Batista, como é maior do que todos, ele é Deus, amém, meus irmãos? Mas olha o que Jesus fala para João, capítulo 3, versículo de número 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe o quê? Deixa por agora, para um minuto. Agora nos dá uma noção de tempo, amém? João, nós precisamos fazer isso agora. Para eu poder, olha Jesus falando para João, para eu poder viver tudo que eu vou viver depois, eu preciso fazer isso agora. Eu preciso passar por isso. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir Tem gente, irmão, que não cumpriu toda a justiça ainda. Existe uma parte que te cabe, existe algo que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Só que as pessoas com pressa, elas querem pegar um atalho. Não, eu vou por aqui porque eu vou mais rápido. Não pega atalho não, irmão. Espera o tempo de Deus, vai sendo fiel. Cada passo de uma vez, diga glória a Deus. Obedecendo, diga amém. Isso em tudo, irmão. Isso é vida, é ministério. Tem gente, irmão, que, sabe, ela não passou pelo processo de construir uma família direito. Não está passando, está errado. O rapaz às vezes já está até... Vou usar uma palavra aqui mais amena. Às vezes já está até dormindo com a moça, sem ter colocado uma aliança no dedo dela. Está errado isso. Tem que cumprir toda a justiça, amém, irmão? Tem que primeiro orar a Deus com ela. Depois ir lá, irmão. Quando Deus confirma, ele vai e fala com a mãe, com o pai da moça. Ô, seu Zé, eu queria pedir permissão para vir aqui frequentar a sua casa, conhecer sua filha. Se o senhor me permitir. Quem está entendendo, diga amém. Se o velho permite, aí se o sogro permite, aí começa a frequentar a casa, diga graças a Deus. O velho, né, irmão? Meu Deus do céu, né? Tá legal hoje. Não, posso contar uma história para vocês rapidinho? Posso? Vocês não querem ouvir, né? Outro dia eu conto. Aí voltando aqui. Agora eu deixei vocês curiosos, né? Você sabe que quando eu comecei a namorar minha esposa, eu fui pedir permissão pro sogro dela, não, pro meu sogro, né? Pedi pro sogro dela também, que eu tive que falar com meu pai antes, mas falei, ele me deu a benção, ele olhou para mim e falou: nossa, mas é claro, ele olhou para mim, né? E aí, irmão, eu acho que era a segunda vez que eu estava indo para passar um tempinho com ela. Ela dava aula numa escola, eu fui, peguei ela na escola.
era mais ou menos perto de horário de almoço, ela ia dar aula só na parte da manhã, depois à tarde a gente ia ficar junto. Peguei ela e levei ela para casa. Quando a gente já estava entrando na casa, a casa que ela morava na época, hoje o pai dela, a mãe dela tem outra casa lá, mas era aquela assim que a porta já dá direto para a rua, lá perto no centro de Cruzeiro lá. Tudo bem, o que aconteceu? Quando eu estava chegando, me deu um negócio assim, sabe? Quando dá aqueles... Eu falei com ela, falei assim, Dai, quem é que está aí na sua casa? Ela falou assim, não tem ninguém. Eu falei, mas como não tem ninguém? Eu falei, minha mãe está trabalhando, minha irmã está na escola e meu pai saiu. Eu falei assim, mas daí, como é que é? Não vou ficar aqui sozinho com você dentro de casa. Aí ela falou para mim assim, não, mas eu preciso fazer almoço. Eu falei, faz o seguinte, então, entra aí, faz o almoço, eu fico aqui fora esperando. Ela falou assim, mas por que você não pode ficar aqui dentro comigo? A gente não vai fazer nada. Eu falei, eu sei que não. Mas seus vizinhos daqui a pouco descobrem que você tá namorando um pastor. Esse pastor entra aí e fica sozinho com a menina. Eu falei assim, eu tenho um nome a zelar. Amém? Irmão, ela ficou até meio brava comigo, mas entrou para fazer almoço. E eu fiquei, irmão, na porta do lado de fora. Irmão, não deu 10 minutos. Quem é que vira a esquina? Meu sogro. Imagina se o velho chega e me pega sozinho com ela lá dentro. Irmão, gente, ele virou a esquina, olhou para mim, vem lá o baiano, lá ele vem, chega para mim. Hoje eu estou só falando bem do meu sogro. Né? Ele chega, ô Alex, você está esperando a Daiane? Eu falei, não, eu sou Manassés. Eu peguei ela no trabalho, tal, trouxe ela. E aonde ela está? Ela está lá dentro fazendo almoço. Eu falei, por que você está aqui fora, meu filho? Eu falei, porque eu não vou ficar lá dentro sozinho com a sua filha. Mas eu ganhei o velho. Depois disso, até ele quis casar comigo, se apaixonou por mim. Nossa, que rapaz bom, que rapaz sincero. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Gente, mas por que eu estou falando isso aqui para você? Olha para mim. Tem gente que está adiantando o tempo. Tudo do jeito certo, irmão, vai ter bênção. Diga a glória a Deus. A pessoa, irmão, às vezes no ministério, ela sabe que Deus tem uma obra na vida dela, que um dia ela vai estar pregando a palavra. Diga a glória a Deus. Só que ela não quer passar pelo tempo de ser fiel, ser um obreiro, servir a um pastor, limpar um banheiro de igreja. Não quer, irmão, evangelizar, amém? Depois a pessoa não entende porque que parece que as coisas não acontecem na vida dela. Ela não cumpriu toda a justiça. Nunca houve alguém maior do que o nosso Salvador. Mas ele sabia qual era o tempo dele, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que passar, diga amém. E tem uma coisa, irmão, olha para o pastor. Quando você está no tempo de Deus, quando você está cumprindo a hora de Deus na sua vida, quando você está cumprindo o tempo de Deus, a hora de Deus na sua vida, Deus vai guardar você. Amém? Olha só, Lucas capítulo 13, rapidinho. Lucas 13, versículo 32. Lucas 13, 32. Diga glória a Deus. Diz assim, ó, 13:31, tá? Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ó, os fariseus chegam em Jesus, na verdade eles queriam parar Jesus porque tinham inveja dele. Aí já tinha rolado lá uma fofoca, lá um falatório de que Herodes queria matar Jesus, e Herodes já tinha mandado matar João Batista, amém? Então os fariseus chegam em Jesus e falam, ó, você devia ir embora, porque Herodes quer te matar. Olha o que Jesus fala, versículo 32. E ele lhes respondeu, ide, dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Em outras palavras, eu vou ficar aqui o tempo que eu tenho que ficar, depois eu vou embora. E ele não vai botar um dedo em mim ainda, porque não é a hora. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, quando você está na missão de Deus, o bicho pode rugir, você vai cumprir aquela missão, você vai até o final. Ele não vai conseguir atrapalhar você, diga a glória a Deus. Jesus estava no tempo de Deus, obedecendo ao Pai, sendo Deus, mas estava aqui como homem sendo fiel. Filipenses capítulo 2, verso 5, está escrito, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, tem traduções que vai dizer sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele diminuiu até ficar do nosso tamanho,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele era Deus, mas estava aqui como homem, e como homem ele foi obediente, foi servo. Amém? Dando cada passo conforme o Pai queria que ele desse. Ninguém conseguiu colocar a mão nele, até que fosse o momento. E quando chegou a hora, ele se entregou. Diga graças a Deus. No tempo de Deus, irmão, você está guardado. Amém? Agora, aprende uma coisa séria. Se você não tiver, irmão, no tempo de Deus, talvez pode ser que aconteça com você coisa que não era para acontecer. Inclusive, você pode ir embora até antes da hora. Misericórdia, é verdade. Quer ver? Filipenses capítulo 1, rapidinho. Filipenses capítulo 1. Estou terminando já, viu, pessoal? Filipenses capítulo 1, vamos lá no versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Essa passagem aqui eu gosto muito dela, eu cito bastante ela aqui nas pregações, principalmente o versículo 21. Mas olha o que Paulo diz, 1:20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela... Ou seja, Paulo está dizendo, se eu viver, Cristo é glorificado na minha vida. Se eu morrer, Cristo é glorificado na minha morte. Por quê? 21. Porque para mim o viver e o morrer é o quê? É ganho. Tem traduções da Bíblia que vão dizer que o morrer é lucro. Irmão, estou, meus irmãos, vivendo para Cristo. Amém? Eu vivo para a glória dele. No dia que eu partir, eu estou no lucro. Essa semana eu estava até atendendo uma pessoa aqui, e é doído, mas é dolorido, né, quando alguém tem uma perda. E ela chegou para mim e falou, pastor, perdi meu pai, estou tão triste. Eu falei, irmã, seu pai era de Jesus? Era, pastor. Eu falei, então, irmã, seu pai está com Cristo agora. Às vezes a gente pensa que o melhor para a pessoa seria estar conosco, mas a Bíblia fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém? Eu sou muito abençoado, irmão. Glória a Deus por isso. E digo mais, eu estou vivendo no tempo mais abençoado da minha vida. Glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, eu estou esperando o dia que eu vou encontrar Jesus. Não estou pedindo para morrer, não. Mas se fosse embora agora, eu fosse encontrar Jesus, irmão, puxa, como eu estaria melhor? Diga amém. Eu vou estar tão feliz, irmão. No dia que você souber, pastor Alex foi embora, partiu, você pode saber, ele está feliz agora. Está realizando o sonho dele, porque o meu sonho é encontrar Jesus, é dar um abraço nele, é ficar com ele para sempre. Amém? Por favor, irmão, quando eu for embora, não ore para eu ressuscitar. Tá? Porque tem uns crentes que nessa hora, não, mas eu vou orar porque ele ainda tem obra aqui. Eu não tenho não, quando eu for embora eu já fui, viu, irmão? Viu? Se você vê o Moacir colocando a mão lá no caixão, volta, tira a mão dele, fala, ele vai te bater quando ele voltar. Amém? Na hora que eu ressuscitar, irmão, eu vou olhar quem foi o Moacir. Aí é perigoso eu não ir para o céu. Brincadeira, Moacir, não precisa, mas não ora não, viu? Deixa eu ficar com Jesus mesmo. Viver Cristo e morrer é lucro, amém? É ganho. Só que vamos entender o que Paulo fala depois. 22, olha o que ele vai dizer. Ele fala assim, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Gente, isso aqui eu acho tremendo. O nosso irmão Paulo está dizendo, se o viver na carne significa continuar aqui nesse mundo, por mais um tempo. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, para que nós estamos aqui nesse mundo? Para ocupar, para perder tempo? Para viver igual as pessoas do mundo vivem? Não, nós estamos aqui para dar fruto. Eu disse para você que partir para estar com Cristo é muito melhor. Amém? Mas se for para eu viver aqui, eu quero viver para dar fruto. Eu quero viver para ganhar sua família para Jesus. Batizar seu filho que ainda não está na igreja. Amém, irmão? Trazer pessoas para Cristo. Ficar aqui para perder tempo eu não quero. Mas para dar fruto eu quero. E Paulo está dizendo, eu não sei então o que eu deva escolher. Irmão, você pode escolher viver um pouquinho mais. O céu é lindo, amém, irmão? Maravilhoso, diga glória a Deus. Mas o céu pode esperar. Meu lugar lá está garantido. Eu sei que quando chegar a minha hora eu estou indo para Cristo.
Mas eu não quero ir antes do tempo, eu quero ficar para cumprir toda a minha missão. Olha o que ele vai dizer no versículo 23, ele vai dizer assim, 1:23, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é para mim muito melhor, estar com Cristo é melhor. 24, mas julgo mais necessário por amor de vós, ficar na carne. Paulo está dizendo, quando eu olho para vocês, eu vejo que eu ainda tenho coisa para fazer, então eu prefiro ficar. O missionário R.R. Soares, ele contou para nós, agora, há pouco tempo atrás, quando estava naquela pandemia terrível que a gente enfrentou, e ele quase partiu, os irmãos lembram quando aconteceu, eu tenho certeza, eu estava em Taubaté, mas eu sei que vocês aqui oraram pela vida do missionário, pela saúde dele. O missionário, ele disse que ele estava muito em paz. Ele falou, se eu partir, eu estou indo para Cristo, glória a Deus. Só que ele orou a Deus. E tem uma passagem lá no livro de Juízes, que a Bíblia fala que os líderes do povo prolongaram os seus dias. Eles viram que os jovens ainda precisavam mais um tempo da atenção deles. Então o missionário disse que ele orou a Deus, falou, Senhor, se eu for agora eu estou em paz, mas me deixa ficar porque ainda tem coisa para fazer. Eu preciso preparar melhor. Amém, irmão? Irmão, você não pode ir deixar a sua casa bagunçada. Tem gente que está partindo e a vida dela não está bem. Coisa séria. O livro dos reis conta, lá no ministério do profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 4, de um profeta que morreu, um aprendiz de profeta, melhor dizendo, que morreu, e deixou uma dívida para a esposa dele. A esposa procura o profeta Eliseu e diz assim, homem de Deus, você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Só que vieram os credores me cobrar a dívida e estão querendo levar meus filhos. Era um homem de Deus? Era. Não era um pecador. Mas a casa dele não estava preparada para a partida dele. Graças a Deus que ele tinha deixado o azeite em casa. Então Deus fez um milagre, multiplicou o azeite, a viúva pagou a dívida e se salvou. Ainda viveu do que fez depois. Amém, irmão? Mas a questão é, irmão, se uma pessoa não está preparada, e ela parte, ela vai partir às vezes, alguns podem até partir para ir para o céu, mas ao deixar a família mal. Então tudo tem que ser no tempo de Deus, diga amém. Plante no tempo certo. Quando a Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que há tempo de plantar, tempo de colher, isso não é coisa de Deus, isso é coisa sua. O apóstolo Paulo, ele escreve para os Coríntios dizendo, 1 Coríntios capítulo 3, ele fala, Paulo plantou e Apolo regou. Deus deu o crer. Tem gente que está querendo que Deus faça aquilo que é ela que tem que fazer. Quem planta sou eu, quem rega sou eu. Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Eu tenho o poder de fazer a semente brotar e crescer? Isso vem de Deus, amém, irmão? É Deus quem vai fazer essa obra crescer. O crescimento vem dele. Mas para que esse crescimento aconteça, eu preciso plantar. Mas tem gente que está no tempo de plantar e não está plantando. Já está querendo colher sem ter semeado. Trabalhe, irmão. Seja fiel. Amém? E entenda que na hora certa vai ter tudo. Diga a glória a Deus. E até que chegue essa hora certa de você viver o que você vai viver em nome de Jesus, o que você faz? Coloque como prioridade aquilo que Jesus fala que você tem que fazer naquele momento. Para a gente terminar, Atos capítulo de número 1. Atos capítulo 1. Essa palavra aqui ela é importante até por causa do dia. Vocês vão entender. Atos capítulo 1. Amém? Lá no versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Glória a Deus. A Bíblia diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então olha para mim, Jesus estava no seu último momento com os apóstolos. Nós vamos ver na conclusão do texto, no versículo 9, que enquanto ele estava falando com eles, ele subiu ao céu. Então são as últimas palavras de Jesus aqui, que nós estamos lendo. E o que Jesus fala para os discípulos? Fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. João Batista dizia que eu ia batizar com o Espírito Santo,
isso vai acontecer daqui a alguns dias. Fiquem em Jerusalém e esperem o Espírito Santo. Era o que eles tinham que fazer naquele momento. Naquela hora, qual era a prioridade deles? O Espírito Santo. Qual deveria ser a atenção deles naquele momento? Buscar, orar, para receber, para ser cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Só que os discípulos estavam preocupados com outra coisa. Olha o versículo de número 5, versículo 6, perdão. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Os discípulos estavam preocupados com a situação política de Israel. Israel, nesse momento, não era um reino independente. Eles eram ainda subjugados pelos romanos. Amém? Amém? E eles esperavam um Messias que viria, que talvez se assentaria num cavalo e marcharia contra Roma, que enfrentaria o próprio César. Diga graças a Deus. Eles estavam esperando isso, que eles se tornassem um povo independente, uma nação soberana. Amém? E aí Jesus olha para eles perguntam: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o templo a Israel? E Jesus olha para eles e diz assim, ó, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio... Irmão, isso aqui é uma coisa um pouco difícil de engolir, mas é uma verdade. O Pai não perdeu o poder dele. E os tempos e as estações ele estabelece pelo poder dele. O homem que vai sentar na cadeira aqui em São José dos Campos, hoje é dia de eleição. Alguns talvez votaram e vieram aqui, outros talvez vão sair daqui e vão votar. O homem que vai sentar na cadeira aqui dessa cidade pelos próximos 4 anos, vai estar lá pela permissão de Deus. Gostando você ou não, achando que devia ser outro, ele vai estar lá porque Deus vai permitir que ele esteja lá. Pastor, mas e se for um ladrão? Por favor, irmão, não estou falando de ninguém, eu não estou pensando em ninguém, não sei. Conheço o prefeito que ele veio aqui esses dias aqui, assistiu o culto, conversou comigo, uma pessoa muito simpática, inclusive, muito bom, amém? E recebeu as nossas orações. Se for ele nos próximos 4 anos, vamos continuar orando por ele. Se for outro, vamos orar pelo outro, diga amém. Mas daí vamos dizer que você não gosta. Mas o que entrou lá, deixa eu falar para você. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será o quê? Cobrado. Deus permite que a pessoa chegue num lugar, amém? Inclusive ele permite que homens cheguem muito alto, só que aquele que recebeu o poder vai ser cobrado. Olha, irmão, o privilégio que o Senhor me deu. Eu tão pequeno, o menor da casa do meu pai, amém? Com tantos amigos muito mais capazes do que eu, que poderiam estar aqui cuidando dessa igreja, muito melhores do que eu, ele me permite estar aqui. Ele foi bom comigo, não foi? Mas ele vai me cobrar. Eu podia ter colocado o outro, eu coloquei você. O que você fez quando você ficou lá? Eu vou ser cobrado. O homem que vai sentar na cadeira daqui 2 anos da presidência, ele vai ser cobrado. Como o que está lá hoje será cobrado. Eu não estou falando, irmão, de verdade, não estou falando que eu sei, eu deixo de saber alguma coisa. Mas imagine que tenha roubado, que tenha desviado, que tenha colocado dinheiro no bolso. Não estou dizendo que fez ou deixou de fazer, tá, pessoal? Só estou falando o seguinte, um dia vai estar diante de Deus. Como é que vai explicar para Deus? Imagina Deus olhando e falando assim, ó, aquele dinheiro que passou na tua mão era para você construir hospital para as crianças, era para você colocar merenda nas creches das crianças, e você botou esse dinheiro no bolso. Como é que vai explicar para Deus? Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando do homem da presidência, da prefeitura, mas o mesmo é para mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como é que eu vou explicar para Deus que Ele me deu condição de fazer um trabalho tão grande e eu às vezes não fiz nada, fui um preguiçoso, um negligente? Mas isso cabe a você também, irmão. Agora, qual é o nosso problema? Olha para mim. Nós estamos muito preocupados com isso. Não, porque é o prefeito, porque é o presidente, e porque isso, e porque aquilo, e porque o fulano tem que estar lá para a nossa vida melhorar. A nossa vida nunca esteve na mão de homem nenhum, sempre esteve nas mãos de Deus, irmão. A sua prosperidade não depende nem de Lula, Bolsonaro, e nem nenhum outro aí. Amém? A nossa prosperidade vem do céu. Amém?
O mundo pode estar em crise, nós estamos em Cristo. Agora tem crente que está, não, porque é isso, e é tempo de fazer isso. É tempo de se encher de Deus. Jesus fala no versículo 8, e no 7 ele diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8, mas vós recebereis o poder, a virtude, a dunamis, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é tempo da gente fazer agora? Se encher de Deus. Amém, pessoal? As outras coisas vão chegar. No tempo certo você vai estar no reino, diga glória a Deus. Mas até que chegue o reino, se encha do Espírito Santo. Vamos orar? Queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Diga, e eu vou viver. Fala, eu viverei tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Irmão, irmã, feche os seus olhos, comece a louvar a Deus agora. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Portas se abrirão na sua vida, milagres chegarão, creia. Neste momento, enquanto estamos orando, louvando, já tem bênçãos de Deus sendo derramadas, já tem milagres acontecendo. Você vai louvar a Deus e creia. Aleluia. Receba a bênção de Deus. Oh, glória a Deus. Ei, enxugue essa lágrima do rosto, irmão. Acalme e descanse o seu coração. Você não pode desistir agora. Olhe, Deus está cuidando de tudo. Ei, confie, tudo isso logo vai passar. E o hino da vitória você vai cantar. Seu amanhã será surpreendente. Olhe, Deus está cuidando de tudo. Um novo tempo você vai viver e as promessas de Deus vão acontecer. Um novo tempo você vai viver e as promessas de Deus vão acontecer. Tá chegando coisa nova, tem vitória vindo por aí, irmão. Tá chegando um novo tempo pra mudar a sua vida, a sua história. O tempo da exaltação tá chegando, se prepare, o seu milagre Deus já providenciou. Tá chegando o grande dia, o céu está em uma contagem regressiva pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer. Ei, confie, tudo isso logo vai passar. E o hino da vitória você vai cantar. Seu amanhã será surpreendente. Olhe, Deus está cuidando de tudo. Um novo tempo você vai viver e as promessas de Deus vão acontecer. Um novo tempo você vai viver e as promessas de Deus vão acontecer. Tá chegando coisa nova, tem vitória vindo por aí, irmão. Tá chegando um novo tempo pra mudar a sua vida, a sua história. O tempo da exaltação tá chegando, se prepare, o seu milagre Deus já providenciou. Tá chegando o grande dia, o céu está em
Levante suas mãos para os céus para receber nessa hora uma unção que cai do céu sobre a sua vida. Está chegando o seu milagre, meu irmão. Tome posse nessa manhã. É a hora da sua bênção, é da resposta de Deus sobre a sua vida. Creia nisso. Tá chegando, se prepare, o seu milagre Deus já providenciou. Tá chegando o grande dia, o céu está em uma contagem regressiva pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer. Aleluia, levantem as mãos e receba o milagre de Deus na sua vida agora, meu irmão. Em nome de Jesus, os céus se abrem sobre a sua vida. Comece a tomar posse da sua vitória. Levante as suas mãos. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. A Tua palavra, meu Deus, declara, a Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida, colocamos, meu Deus amado, os nossos sonhos, nossos propósitos, nossos projetos em Tuas mãos, e seremos, ó Deus, em nome de Jesus, fiéis, meu Pai, neste tempo. Nós vamos crer, meu Deus, na Sua promessa, nós vamos crer, meu Deus, na Tua palavra, e em nome de Jesus, o céu já está numa contagem regressiva, o milagre vai acontecer. Creia, meu irmão, você não tem esperado à toa, você não tem esperado, não. A palavra de Deus diz: oh, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Creia, está chegando um novo tempo, está chegando um tempo de milagre, o tempo da exaltação, o tempo da vitória. E se você crê nisso, levante as suas mãos agora e comece a dar glória a Deus. Pela fé, seja cheio do Espírito Santo, pela fé, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Ribalaba shuribiclama, debalaba canto lobalaba shurialaba. Cadê aquele glória a Deus, igreja? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Oh, aleluia! Receba a vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Debalaba shurianda. Está chegando, meu irmão. Está chegando bênção. Está chegando um novo tempo para mudar a sua vida, a sua história. Aleluia. Está chegando um novo tempo para mudar a sua vida, a sua história. Pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer. Oh, aleluia. Tá chegando coisa nova, tem vitória vindo por aí, irmão. Tá chegando um novo tempo para mudar a sua vida, a sua história. Pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer. Oh, aleluia. Levante as mãos agora, Pai. Abençoe em nome de Jesus as mãos do teu povo. Coloca, meu Senhor, a unção dos milagres em o nome de Jesus. Homem de Deus, mulher de Deus, coloque as mãos sobre a sua cabeça agora, e do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, receba agora. Saia do seu corpo toda infecção, toda alergia. Saia em nome de Jesus essa bactéria. Saia em nome de Jesus a sequela que ficou desse acidente, dessa cirurgia que você passou e houve um erro médico terrível e você ficou com a coluna paralisada, o braço não levantou mais, a perna perdeu o movimento, você ficou sem a visão, sem a audição, mas o Senhor Jesus te restaura agora. Receba o milagre em nome de Jesus. Seja curado do alto da cabeça à planta dos pés, em
nome de Jesus Cristo. Seja livre da depressão, seja livre dessa crise de ansiedade. Saia todo o mal, vai tirando as mãos da cabeça agora e vai mandando todo o mal embora. Vai dizendo: sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha casa. Todo o mal, diga com fé, diga: sai, diga: sai, em nome de Jesus. E agora levante as mãos para viver um novo tempo de Deus, para receber a alegria do Espírito Santo. Enxugue essa lágrima dos seus olhos, meu irmão. Tem um novo tempo de Deus chegando na sua vida. Aleluia. Nós cremos, glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Toda a igreja levantando as mãos e dando glória a Deus. Toda a igreja levantando as mãos e adorando ao Senhor. Cadê aquele glória a Deus? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? E agora seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus agora. Aleluia. Aleluia, isso. Se você nunca falou em línguas, você vai falar agora, meu irmão. Comece a receber o poder do Espírito Santo. Vem sobre essa igreja agora. Vem sobre o teu povo agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Cadê o glória a Deus da igreja? Isso. Shebalaba clama nalaba shuribalaba. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Receba a vitória, receba a bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Tá chegando. Tem vitória vindo por aí, irmão. Aleluia. Tá chegando um novo tempo pra mudar a sua vida, a sua história. O tempo da exaltação tá chegando. Se prepare, o seu milagre Deus já providenciou. Oh, glória a Deus. Tá chegando o grande dia, o céu está em uma contagem regressiva pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer. Obrigado, Jesus. Levante as mãos, receba o milagre. Diga: eu recebo a bênção, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, pessoal, bem forte. Obrigado, Jesus. Irmão, creia que hoje você está saindo daqui com uma bênção muito grande em nome de Jesus, amém? Ô Gustavo, obrigado, viu? Imagina, Deus abençoe em nome de Jesus. Mas você não vai embora não, né? Não, tô aqui. Fica aí, a gente vai louvar mais um pouquinho, amém? Pessoal de casa, Deus abençoe, obrigado por participar desse culto. Que Jesus visite a sua casa, a sua família com poder. Seja abençoado, amém.